Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex e hoje eu quero falar com vocês sobre como você pode estar investindo na renda fixa através do Tesouro Direto. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui se você já investe no Tesouro Direto, por onde você investe e em que você está investindo no Tesouro Direto. Se são títulos pós-fixados, pré-fixados ou indexados ao IPCA ou ao IGPM. E se você não sabe o que eu estou falando, você hoje vai descobrir tudo isso. Então, bora lá. Bom, antes de mais nada, se você não sabe, quando você está colocando o seu dinheiro no Tesouro Direto, você está emprestando o dinheiro para o governo, que é considerado o risco soberano do país, né? Que é o quê? É o menor risco que nós temos no país. Caso, por um acaso, o governo ele não consiga honrar com as dívidas deles, o que eles fazem? Né? O que não só o Brasil pode fazer, como os Estados Unidos, a China e até outros países grandes, né, que nós temos. Eles podem imprimir mais dinheiro. Isso é uma boa, no sentido de que ele vai conseguir honrar com a dívida dele, mas isso é ruim para o próprio país da pessoa. Por quê? Porque isso vai gerar inflação. Né? Se vocês não viram ainda o vídeo sobre inflação do canal, nesse vídeo eu estou falando que uma das principais causas da inflação no país é o quê? A impressão de dinheiro desenfreada pelos governos, tá ok? Seja ele um governo brasileiro, seja ele um governo americano, seja ele um governo europeu, tá ok? Então, por isso, quando você está investindo no tesouro, quando você está colocando o seu dinheiro no tesouro, você está investindo o seu dinheiro no país. Muito disso, o governo ele está usando esse dinheiro para financiar uma obra pública ou até mesmo o próprio endividamento, muitas vezes honrando o endividamento do presente, né, que ele está pagando para te pagar o seu dinheiro com essa tua rentabilidade no futuro. Quais são os três segmentos que nós temos no mercado financeiro para você estar investindo hoje? São títulos pós-fixados, que é o quê? É a própria taxa Selic, que ele oscila, né, de acordo com o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que é aquele que sobe ou desce a taxa Selic, né, que é o quê? É o juro que todos os bancos, né, todas as instituições financeiras se balizam, né, para quê? Para você poder pegar dinheiro emprestado, né, para eles poderem emprestar esse dinheiro para você. Então, ela vai oscilar para mais ou para menos dependendo do que o Copom decidir, né? Ah, eu preciso fazer com que a inflação diminua, então eu vou aumentar a taxa de juros. A inflação está controlada, então agora eu posso descer a taxa de juros. Então o teu rendimento ele oscila de acordo com a Selic. Um pré-fixado, basicamente, é o quê? É um título que você utiliza, né, para pré-fixar aquele valor. Ah, hoje o Tesouro está pagando 14%, legal. O título pré-fixado está me pagando 13,50. O seu título ele não vai ficar oscilando, né? Ele vai se manter no mesmo patamar todo ano. Então, ele vai estar te pagando 13,5 todo ano. Um título híbrido tem a mesma ideia de um título pré-fixado. Só que, quais são os nossos títulos híbridos? São atrelados ao IPCA e atrelados ao IGPM, né? E aí o que acontece? Eles são atrelados a indexadores de inflação e mais um prêmio, né? Baseado no teu ganho. Então você vai estar ganhando inflação mais um quer que o governo vai estar te pagando para você estar comprando aquele título. Basicamente nós temos dois títulos pós-fixados, que são o quê? O Tesouro Selic, né? E quais são as vantagens do Tesouro Selic frente aos outros? A inflação de preço dele quase é nula ante o vencimento. A liquidez dele é real e é diária. A isenção de custódia da B3 é até R$ 10.000. Então, se eu invisto no Tesouro Selic, se eu colocar até R$ 10.000, se eu tiver até R$ 10.000 lá, eu não vou pagar nada de taxa de custódia da B3. Isso é muito legal para quem está começando. É ideal para reservas de emergência. Isso também é muito importante porque eu consigo sacar esse dinheiro em 2 dias. Eu consigo sacar esse dinheiro rápido. E a desvantagem dele é o quê? O rendimento cai se a Selic cair. Então, ele oscila junto com a Selic, como eu falei mais cedo. Não é um título que maximiza o retorno no longo prazo. Muitas vezes ele vai te pagar só o que está ali na Selic, ele não vai
te dá um retorno grande no longo prazo. O outro título pós-fixado é o Tesouro Reserva, que é o quê? Quais são as vantagens dele? Ele também rende 100% da Selic, a aplicação dele mínima é de R$ 1. As aplicações e resgates, quase 24 horas por dia, então isso é muito legal, porque é diferente do título do Tesouro Selic, né, que eu consigo sacar só apenas em dias úteis. Nesse caso não, nesse caso eu consigo sacar também no sábado e no domingo, sem marcação a mercado relevante. Né? Marcação a mercado eu vou estar falando isso mais nos títulos pré-fixados e pós-fixados. As desvantagens deles são uma limitação, se a Selic cair é a mesma coisa do Tesouro Selic, e ele é um produto novo, então ele não tem um histórico absurdo, mas a gente está investindo no risco soberano, né? Como eu falei para vocês, então ele tem uma segurança, mesmo ele tendo um histórico baixo, né? E o Tesouro Reserva, por enquanto, ele só pode ser investido através das contas do Banco do Brasil. Aqui eu quero falar do Tesouro Pré-fixado, né? Como o nome já diz, ele é um título pré-fixado, eu precifico ele. Então, quando eu compro um título pré-fixado, a oscilação do meu título, ela não oscila, né? Ele muitas vezes ele vai continuar me pagando aquele rendimento até o vencimento dele. Então, quando eu vou lá no site do Tesouro e eu já faço uma simulação com o título que eu quero comprar e uma aplicação lá, seja 1.000, 2.000, 5.000, 6.000, 20.000, 50.000 reais, eu consigo fazer uma simulação de quanto que vai ser o rendimento desse título lá na frente. E é exatamente essa a vantagem dele. Ele tem uma previsibilidade do valor final se levado até o vencimento. Ele é vantajoso se você acredita que os juros vão cair lá para frente. Então, ou seja, hoje o Tesouro está pagando muito. Eu acredito que lá daqui a uns 2 anos vai estar pagando de 10 a 8% ao ano. Então, se eu compro esse título pré-fixado, eu vou estar ganhando um rendimento superior. Por quê? Porque ele não vai oscilar, né, como os outros dois títulos que a gente falou, que são os títulos pós-fixados. Só que a desvantagem dele, ele é mais sensível à marcação a mercado em venda antecipada. O que é a marcação a mercado? Quando o mercado ele está dizendo assim, ó, eu tenho risco no Brasil fiscal, eu não sei se essa incerteza política de ano após ano ela vai mudar. O Brasil tem cada vez mais aumentado impostos, o Brasil ele tem aumentado cada vez mais a dívida, e aí o mercado, para ele comprar os títulos do Tesouro, ele faz o quê? Ele quer um prêmio, ele vai exigir um prêmio maior. Então, se você comprou um título pré-fixado que de repente está te pagando 12% ao ano e o mercado ele quer um prêmio de 14, 15% ao ano, esse título que você comprou, ele vai se desvalorizar na marcação a mercado. Então, ou seja, se o seu título está valendo R$ 1.000, ele pode estar valendo R$ 800, né, por conta da marcação a mercado, dependendo do valor, né, que o mercado estiver exigindo sobre os títulos pré-fixados. Só que, se você carregar esse título até o final, você vai ser beneficiado. Por quê? Porque você carregou esse título e você vai ter aquele rendimento independente da marcação ao mercado. Só que tem um ponto também que é uma desvantagem? Isso é uma desvantagem? É. Só que também se torna vantajoso a marcação ao mercado se o mercado ele estiver identificando que o Brasil está se tornando um país mais seguro, a política do país está melhorando, o Brasil está crescendo, a dívida está diminuindo. Então, o mercado também, se o mercado exigir um prêmio menor sobre esses títulos, o meu título pré-fixado ele vai se valorizar com o tempo. E isso é muito bacana. Não protege contra a inflação. Por quê? Se a inflação, né, hoje a inflação histórica média do nosso país está em 6,5%. Se essa inflação ela subir para mais de 13%, eu comprei um título pré-fixado de 12% ao ano e de repente a inflação ela dispara para 15%, eu vou sofrer com o meu título pré-fixado. Por quê? Porque o poder da inflação, a inflação superou a rentabilidade do meu título. Então, em vez de eu estar ganhando, né, eu vou estar perdendo meu dinheiro. Por quê? Porque o meu título rende 12, a inflação é 15, e se eu pegar 15 menos 12, eu vou estar perdendo 3% de rentabilidade. Agora, esse aqui é um título que eu gosto bastante, que são os títulos do Tesouro IPCA+, que é o quê? A inflação mais um prêmio de risco.
Quais são as vantagens dele? Protege o poder de compra, garantindo a segurança até o final. Então, ou seja, eu vou estar sempre ganhando uma inflação, independente do ano, independente do quanto ela for, vou estar ganhando inflação, mais um juro real sobre aquele título. É ideal para objetivos de longuíssimo prazo, para aposentadoria ou até mesmo, né, de repente, uma faculdade do teu filho. Historicamente, entrega as taxas reais mais atrativas do país. Então, ou seja, nosso país, infelizmente, tem uma alta inflação. Então, pessoas que carregam esse título para o longuíssimo prazo, elas tendem a ganhar muito dinheiro por conta desse tipo de aplicação. Só que ele tem desvantagens também, que é o quê? A marcação a mercado é mais drástica do que até mesmo os pré-fixados. Por quê? Porque normalmente os títulos IPCA+, eles são de longo prazo. Eles superam o longuíssimo prazo até mesmo dos pré-fixados. Exige estômago para não vender no pior momento. Ou seja, se eu estiver precisando desse dinheiro, cara, não aplica no Tesouro IPCA nem num pré-fixado. Por quê? Se você tirar num momento que o mercado está exigindo um prêmio maior de retorno sobre o teu título, você vai ter prejuízo. Isso é um fato. Então, analisa bem, antes de você querer investir em algum desses títulos, qual que é o teu perfil. E aqui, basicamente, eu coloquei um resumo do comparativo bem rápido entre eles. O Tesouro Selic e o indexador dele é a própria Selic. O Tesouro Reserva também é a Selic. O Tesouro Pré-fixado é uma taxa fixa. O Tesouro IPCA+, é o IPCA mais uma taxa fixa. Agora, em relação à marcação a mercado, é muito baixa do Tesouro Selic e do Tesouro Reserva. A marcação a mercado num título pré-fixado, ela é alta. Num título IPCA+, é muito alta a marcação a mercado. Então não é para qualquer um, tem que ter estômago. Em qual momento cada um dos títulos é melhor? O título do Tesouro Selic, o Tesouro Selic e o Tesouro Reserva são bons para reserva de emergência. O Tesouro pré-fixado apostando contra a queda de juros. Então, se eu acredito que a queda de juros ela vai acontecer logo, eu vou pré-fixar o meu rendimento. Lembrando que você tem o poder da marcação a mercado e da inflação. Se a inflação disparar, o teu título pode se desvalorizar bastante, né? A tua rentabilidade pode se desvalorizar bastante. E o Tesouro IPCA+, é para o longuíssimo prazo, querendo uma rentabilidade, uma aposentadoria, né? Pagar a universidade do teu filho ou até mesmo uma casa. E aqui eu quero colocar para vocês qual título melhor enfrenta o risco do Brasil, né? Sem sombra de dúvidas, é o título do Tesouro IPCA. O Tesouro Selic, ele é um colchão de liquidez de segurança, né? Para você poder até mesmo precisar de uma reserva para poder te ajudar. E agora o pré-fixado é uma aposta direcional, o que mais sofre quando o risco Brasil se manifesta de forma inesperada, né? A gente já teve altas inflações por conta do Covid e também no governo Dilma, né? A inflação chegou a bater 10. Então imagina só se eu compro um título pré-fixado, está me pagando 10% ao ano. Imagina só, eu ia ter um rendimento zero. E isso é extremamente prejudicial. Então você tem que entender que talvez um título pré-fixado não seja a melhor escolha para o longo prazo ou até mesmo para o histórico do nosso país. Né? Você tem que estudar, é isso que eu falo para vocês. Estuda bem aquilo que você está investindo, porque é o teu dinheiro, entendeu? Então não perca tempo, estuda. Esse canal aqui, ele tem essa finalidade para que você entenda onde você está colocando o seu dinheiro e para que você mude a sua rotina. Quais são os riscos reais da renda fixa para o Tesouro Direto? É o risco soberano, que é o risco do governo não pagar essa dívida, né? O risco fiscal, que é o quê? O mercado tem uma percepção sobre as contas públicas e influencia as taxas. O mercado está dizendo que, talvez dê ruim. O governo não consiga honrar com as suas dívidas, ele está aumentando a sua dívida desenfreadamente, então o risco fiscal aumenta e aí eu exijo um prêmio maior, que é a mesma coisa aqui que influencia na marcação a mercado. Se eu estou exigindo um prêmio maior, a marcação a mercado ela tende a desvalorizar os meus títulos de longo prazo. E o reinvestimento é um risco que eu tenho caso a Selic caia, né, num título pós-fixado, né, porque minha rentabilidade ela vai diminuir. E agora, em relação à inflação, com os títulos pré-fixados, elas podem superar a rentabilidade do meu título ou diminuir drasticamente a rentabilidade do meu título.
e de liquidez em geral é baixo, mas pode aumentar com um estresse de mercado, né? A gente já teve vários momentos recentemente que o mercado ele ficou em stand-by, porque os preços dos títulos dispararam muito, então houve uma oscilação muito grande, e aí o mercado o que ele faz? Ele para de negociar para que esse estresse no mercado ele diminua e aí os títulos voltam a ser negociados. Então, é esse um problema que a gente tem também. Se eu quiser vender em um momento de estresse, talvez eu não consiga vender de bate-pronto o meu título. E aqui nesse slide eu coloquei 2 títulos do Tesouro, um pré-fixado e um atrelado ao IPCA, para fazer uma simulação com vocês, né, de um título pré-fixado 2045, que está pagando 14,50 ao ano, e um título do Tesouro IPCA mais 2045, que está pagando IPCA mais 7,80 ao ano. Se o mercado ele estiver precificando um aumento, um prêmio maior por conta das incertezas políticas de 1,5, ou seja, se de 14,50 eles estiverem exigindo 16% ao ano, o meu título pré-fixado ele vai se desvalorizar 21,9% do seu valor quando eu apliquei o meu dinheiro. E um título IPCA+, que estava pagando 7,80, se o mercado estiver exigindo um prêmio de 9,30 mais o IPCA, o meu título IPCA vai se desvalorizar 23,1%. Mas em contrapartida, se isso acontecer no inverso, eu vou estar ganhando no meu título pré-fixado 28,5% de rentabilidade e no meu título IPCA+, eu vou estar ganhando 33,50% a mais de rentabilidade. Olha só, esse é o poder da marcação a mercado. Para quem carrega para o longo prazo e de repente quer vender daqui a uns 2, 3, 5 anos, né, você pode ganhar um alto rendimento. Por quê? Porque tudo depende da taxa que o mercado estiver exigindo naquele momento. Então, muitas pessoas que compraram esses títulos para o longo prazo, elas ganharam dinheiro acima do mercado. Então, você tem que entender que nem tudo que eu estou falando aqui é para o seu perfil. Você tem que identificar qual que é o seu perfil de investimento para que você não perca dinheiro, para que você não tire aquele dinheiro no momento que você mais estiver precisando. O que a gente aprendeu hoje nesse vídeo aqui? A Selic é uma reserva de emergência que quase não oscila com a marcação a mercado, que um título pré-fixado só compensa se você carrega ele até o vencimento, né, e está apostando que os juros vão cair no longo prazo. No IPCA, que é uma proteção do poder de compra, com marcação a mercado mais intensa no caminho. Marcação a mercado só é risco real para quem vende antes do prazo. Então, se você está com medo, talvez os títulos disparem, talvez o mercado requeira um prêmio maior, você não tem que comprar um título pré-fixado e um título IPCA+. Então, antes de qualquer coisa, estude. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Alex, o investidor Metanoia. Tchau!